Uma boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook. Tentamos entrar ali pelo aplicativo, não estava dando certo. Então eu estou fazendo aqui pelo Facebook e como essa gravação vai ficar aqui no Facebook, depois eu coloco ela lá no canal, né? Para que o pessoal lá do YouTube, que não são meus amigos no Facebook, possam ter acesso também nas informações que vão ser passadas hoje. Então, hoje eu estou aqui representando o irmão Magno Oliveira, estou representando o irmão Luciano Rosa, né? Hoje eles não puderam estar aqui presente, né? A gente estamos aí numa empreitada de todas as quartas-feiras estar falando das duas casas de Israel, né? Por toda a escritura, a gente está vindo desde Gênesis, né? E agora a gente começou a entrar para o Novo Testamento. Semana passada a gente falou um pouco do profeta Oséias, um pouco de Hebreus e um pouco da carta de Pedro, né? A gente fez ali algumas comparações, a gente fez algumas aplicações. E hoje a gente vai trabalhar mais um pouquinho nos evangelhos, né? Então, que Deus possa estar nos abençoando neste dia de hoje, para que a gente possa estar introduzindo este assunto para mais pessoas estar conhecendo esta palavra maravilhosa referente às duas casas de Israel. Irmão Rodrigo Pontes, né? Boa noite, meu querido, paz do Senhor. A gente está aqui então representando o irmão Luciano e o irmão Magno Oliveira. Tá bom, meus queridos? E sem delonga, a gente pode estar aqui já. Eu vou começar já a fazer a leitura. Não tem muito o que estar falando aqui, né? E se surgir alguma pergunta no decorrer aí da meditação, a gente pode estar respondendo também. Então eu quero estar fazendo uma leitura inicial aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, né? Amém, meu irmão. Amém, que Deus possa nos ensinar. Na verdade, o aprendizado é para todos, né? Irmão André Seixas, né, apareceu por aí também. Então, o aprendizado da palavra de Deus é para todos, né? Não tem em escala quem é maior e quem é menor, né? Sempre a gente vai estar aprendendo um com o outro. Não tem jeito da gente falar que só a gente ensina. Não, a gente tem que aprender um com os outros, né? E Jesus é o professor, né? Jesus é quem nos ensina todos os dias. Mas a gente depende demais dos irmãos, né? Porque Deus não vai dar a sua mensagem, a sua revelação para um indivíduo distinto, né? Ele distribui a palavra, o ensinamento dele no meio do povo de Deus. Ele distribui por meio do povo. Ele quer que o corpo se relacione, que o corpo entre em comunhão uns com os outros. E um vai aprendendo com o outro, né? Boa noite, Genilson Neto, que Deus te abençoe e que outros irmãos aí possam estar entrando e sendo edificados, assim como eu fui um dia e estou sendo. Então eu vou ler aqui Atos, capítulo 9, versículo 12 a seguir, diz assim: E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Está falando aqui do chamado de Paulo, né? 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Né? Então, Deus está enviando ali Ananias, está mostrando para Ananias, né? Para Ananias ir até Saulo, até Paulo, né? Entregar uma mensagem do Senhor Jesus, né? Mas Jesus já tinha aparecido para Paulo, né? Que é Saulo. E aí Ananias vai retrucar: mas Senhor, este homem tem nos assolado, ele tem perseguido muitos santos em Jerusalém. Como que eu vou ter comunhão com este homem? Como que eu vou até lá entregar uma mensagem do Senhor para este homem, né? Então, assim, tem muitas lições, né, para nos ensinar, né? Às vezes Deus quer usar alguém e a gente olha para aquela pessoa e fala: não, mas aquele lá não pode ser usado, não. Aquele lá, ele não tem aparência de pregador, ele não tem aparência de professor, ele não tem aparência de alguém que porte a palavra, né? A gente sempre vai olhar desta forma para as pessoas, né? Mas Jesus está falando, né?
Vai até este homem, entrega a mensagem, né? E aí o versículo 14 diz assim: e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Até acho que Ananias está mostrando para ele, né? Um documento, né? Tá aqui a autorização, ó, tá escrito aqui, ó. Ele quer prender, ele quer matar todos aqueles que servem o Senhor, todos aqueles que adoram o Senhor, ele quer servir, ele quer buscar para prender, para açoitar. Mas Jesus continua falando, né? Jesus, como quem diz, né? Vou ignorar o que ele está pensando, o que ele está falando e vou despachar logo a minha mensagem. Aí Jesus fala: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Então, por muito tempo na minha vida, na minha caminhada como cristão, como evangélico, como aquele quem diz, né, sou gospel, né? Faço parte do povo de Deus agora, né? Então a gente olhava para o chamado de Paulo, ou como quem diz, eu ouvia as pregações, né? Marco Feliciano, Abílio Santana, Benhur Lopes, Benny Hinn e tantos outros homens, né? Na minha época, no início da minha conversão, que eram usados por Deus, ao meu ver, né? Não menosprezando eles, né? Claro que não. Todos eles tiveram ao seu momento, chamado, pagaram o preço, etc, né? Nada contra eles, né? Mas a gente sempre olhava aquelas pregações, né? E a gente olhava, né? Olha, o chamado de Paulo é para os gentios, o apóstolo dos gentios, né? Mas eu nunca tinha lido, assim, feito uma leitura inteligente, vamos dizer assim, né? Então eu sempre olhava para o chamado de Paulo e falava: bom, Paulo está pregando para os gentios, é nós, sou eu na fita, né? Só que olha só o que diz o finalzinho do verso, né? Eu vou ler novamente o verso 15, né? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, né? Então aqui a gente tem que fazer uma pergunta, né? Bom, se Paulo está sendo um instrumento na mão de Deus para levar o nome dele para os gentios, para reis e para os filhos de Israel, eu não posso olhar aqui, por exemplo, nesse texto, neste versículo, e dizer: bom, gentio sou eu. Os reis, Paulo até chegou a testemunhar do evangelho para alguns reis, né? Mas na verdade é através da carta dele, de muitas pessoas que iriam ser chamadas por Jesus, através da carta de Paulo, do testemunho de Paulo, iriam chegar a um certo ponto aonde entender que é um chamado para levar o nome para reis, né? Ou seja, até mesmo reis iriam se converter ao evangelho, né? Só que uma aplicação para os filhos de Israel, né, que são 12 tribos, aí cai por terra aquela ideia, né? Não, grande tribulação é para os judeus. Promessas que estão no Antigo Testamento para Israel não tem nada a ver com a igreja. Só que quando eu tento encaixar, por exemplo, a carta de Paulo, né, na grande tribulação para levar o evangelho de Cristo para o pessoal na grande tribulação, fica estranho, né? Não fecha a conta. Quer dizer, será que Israel só vai se converter lá na grande tribulação? Só que quando eu vou estudar sobre a grande tribulação, lá em Apocalipse principalmente, eu não consigo enxergar pessoas se convertendo ao evangelho, né? Tanto é que os pré-tribulacionistas entendem que não tem conversão mesmo lá no Apocalipse. Eu também entendo desta forma, não tem mesmo. Então eles unem esse entendimento do Apocalipse, não tem conversão. E aí Paulo, né, entre aspas, né, fala que vai ter um arrebatamento, né, no entender deles, né, na interpretação deles, que vai ser a qualquer momento, né, fecha com a ideia de não ter conversão no Apocalipse. Então a igreja tem que ser arrebatada. Por que a igreja vai ficar ali, né? Não tem sentido a igreja ficar ali se não está tendo conversão, uma vez que o trabalho da igreja, né, é converter pessoas, né, para o reino. Só que aí entra aquela questão, né? O problema é olhar para o evangelho e enxergar o evangelho só no tempo de hoje, e quando chega para dentro do milênio não tem obra nenhuma a ser feita. Quer dizer, a obra de Cristo terminou na volta dele? Não. A obra de Cristo, a verdadeira obra de Cristo, começa quando ele voltar, na verdade. Embora essa que ele fez na cruz do Calvário já é uma grande obra, entende? Só que ela tem um tempo, entende? Estamos aqui há cerca de 2000 anos, né, vendo consequência desta obra, né? Só que o que a gente tem que entender é que quando Cristo voltar, vai dar início à eternidade.
E o que vai acontecer na eternidade, entende? Então a eternidade perto de 2000 anos não é nada, entende? Então o grande trabalho, a grande obra de Cristo e o resultado da obra de Cristo, né, lá na cruz do Calvário, a gente vai entender melhor, vai compreender melhor, vai examinar com profundidade, é a partir da volta dele. E muitas coisas vão ser esclarecidas, né? Então, quando a gente não consegue encaixar, por exemplo, textos, entendimento, né, alguma coisa que nos mostre o futuro, né, depois da volta de Cristo, então a mensagem fica limitada, o evangelho fica limitado e a obra de Cristo fica minimizada, entende? Ele só morreu pelos meus pecados e vai me voltar um dia. E aí eu vou estar para sempre com o Senhor, né? Mas e quando ele voltar, o que você vai ficar fazendo com o Senhor? Se a gente perguntar para essas pessoas, elas vão ficar adorando. Eu vou ficar lá dizendo santo, 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 eternamente. Santo, 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 santo. Mas não é isso que os profetas estão dizendo, entende? Com relação à volta de Cristo para frente. Então esse ponto, né, no caso aqui, voltando aqui para o versículo, a gente precisa compreender melhor, né? Se é para Paulo levar o nome de Cristo, que é o Evangelho, perante os filhos de Israel, ele está falando de 12 tribos, entende? Então cai por terra aquela ideia de mensagem para a igreja uma coisa e mensagem para Israel outra coisa. Existe sim uma mensagem mais... como é que eu vou dizer aqui? Existe sim o Israel espiritual e o Israel carnal. Eu sei disso, né? Eu sei que existe uma promessa para Israel da terra, mas existe uma promessa melhor, superior para o Israel celeste, né? Só que o Israel celeste vai estar na terra, governando o Israel carnal, entende? Então, de todas as formas, você precisa encontrar um entendimento, né? Ou procurar aprender a respeito desse período milenar que Cristo voltou, entende? Ele tem que dar cumprimento em muitas profecias que foi prometido para Abraão, né? Isaac e Jacó. E todos os profetas, né? Então ele vai ter que dar cumprimento nisso, entende? Claro, e tem o cumprimento para nós, que é a igreja também. Que é superior, são promessas superiores, entende? Nós seremos governo. Israel carnal, 12 tribos, serão governados, né? Junto com o restante das nações que vão restar. Tá ok? Então aqui, esse versículo, né, mostra o chamado de Paulo, né? Paulo não foi chamado apenas para os gentios. Paulo não foi chamado só para judeus, embora ele é judeu. Mas aqui o texto está mostrando que Paulo, né, através de Paulo, Deus quer evangelizar as 12 tribos, muitos vão se converter ao corpo de Cristo e vão ser chamados, né, de igreja, entende? E vai existir um restante, que vai ser chamado de Israel carnal, que tem promessas nos profetas para dar cumprimento quando Cristo voltar. Então é desta forma que eu tenho ensinado, é desta forma que muitas outras pessoas entendem e ensinam desta forma, né? Deixa eu ver aqui, o irmão mandou uma mensagem. Exatamente, assistindo vocês, estamos todos aprendendo. Tem muita gente acordada e você é um desses. Amém. É muito importante a gente estar acordado, né? Eu até aprendi alguns dias atrás, né, uma frase, né, que eu gostei, né? Depois que eu acordei, nunca mais eu quero dormir, né? Então, na mensagem do irmão Rodrigo Pontes aí, né? Depois que eu acordei, nunca mais quero dormir, né? Eu gostei dessa frase, é uma verdade, né? Nunca mais a gente dorme. Então, queridos, eu preparei aqui um texto em Mateus e em Marcos, que é o mesmo, né? A gente só vai comparar os dois, que vai falar da mulher cananeia, né? A mulher cananeia. O que a mulher cananeia tem a ver com Israel, né? O que a mulher cananeia tem a ver com as duas casas, né? Que são os dois reinos. Então vamos fazer uma comparação para a gente ver, né? Vamos lá primeiro em Mateus, né? Mateus 15. A partir do versículo 21. Estou abrindo aqui para a gente fazer a leitura. A mulher cananeia diz assim, ó. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Jesus estava em Israel, nação israelita. De repente ele vai para outra nação, Tiro e Sidom, lá no litoral, né? Com quem vai para a Europa, né?
com quem vai para os Estados Unidos da América, com quem vai para o Ocidente. Então ele foi lá para Tiro e Sidom, ou onde é o Líbano hoje. 22. E eis que uma mulher cananeia, por que cananeia? Porque ela é da terra de Canaã, cananeia, né? Então todos os povos que habitavam ali tinham um nome de cananeu, por isso que é falar de cananeu, cananeia. Que viera daquelas regiões e clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então olha só que interessante, uma mulher cananeia, né? Um cananeu, alguém que não é israelita, alguém que é assim, entendendo a profecia, é um cananeu, alguém que é inimigo do povo de Israel. Declarado, inimigo declarado, né? E essa mulher está com uma filha endemoniada. Olha só que interessante. Só que ela está dizendo: Senhor, filho de Davi, né? Aqui que eu quero chamar uma atençãozinha, né? Os judeus que estavam nesse período aqui com Jesus, eles não chamam Jesus de filho de Davi, né? Mas essa mulher entendeu ou conhecia a Bíblia, né? Conhecia profecias e sabia que Jesus viria, né, do ramo de Jessé, né? Da raiz de Jessé vai brotar o ramo novo, né, que é Jesus. Ele vem da linhagem de Davi. Então ela está falando: filho de Davi, tem compaixão de mim. Primeiro ensinamento para nós: uma mulher que é inimiga do povo de Israel percebeu que era o próprio filho, né, o próprio Jesus em pessoa que estava ali, e ela sabia que ele podia curar a filha que estava endemoniada. Então eu acho muito interessante isso, né? O mais em detalhe, né, foi Jesus quem resolveu ir para lá, né? Retirou para os lados, né, o verso 21, de Tiro e Sidom, né? Tem coisas que Jesus se desloca, vai para um lugar longe, né? Ele está no meio do povo eleito, entre aspas, né? Os israelitas. E aí, de repente, deu vontade nele: não, eu vou lá para a terra de Sidom, vou em outro país, né? Tem alguma coisa para fazer ali, né? O que seria que eu vou fazer ali, né? Às vezes os discípulos mesmo estavam com ele ali, ficavam pensando, eu falei: mas o que é que a gente vai fazer naquela região lá, né? Que são tudo cananeu, tudo inimigo declarado, né? Eu fico imaginando a mentalidade na época, né, dos discípulos, né? Quando Jesus fala: vamos para Tiro e Sidom, né? Vamos para a Síria, vamos para tal lugar, né? Porque toda a redondeza ali é inimigo declarado de Israel, né? Mas Jesus fez isso, né? Versículo 23, né? Ele, porém, não lhes respondeu palavra. Jesus não falou nada com ela, ele ficou calado. E os seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe: Mestre, despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Como quem diz, né, o mestre? Essa mulher aí está perturbando muito a gente. Essa mulher aí está fazendo um barulho, está incomodando, né? Dá logo o que ela quer, despede ela, manda ela embora, né? E eles queriam mandar ela embora no sentido de parar a perturbação, né? Mas Jesus despediu de uma forma diferente, né? Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel? Né? O que tem a ver Jesus, ou melhor, os discípulos que são israelitas, né? Os discípulos que são israelitas falando para Jesus: despede a mulher, manda ela embora, dá logo o que ela quer. Jesus não respondeu para ela, ele respondeu para os apóstolos, para os discípulos: não fui eu enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Quem que são as ovelhas da casa de Israel? São os 12 filhos de Jacó, 12 tribos, né? São as 12 tribos, ele está falando: eu fui enviado. Agora, por que ele falou disso? Por que ele falou que eu sou enviado para as 12 tribos? Ou para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então daqui a pouquinho a gente vai lá em Ezequiel 34 e a gente vai ver de onde é que Jesus tirou essa informação, né? Por que ele está dizendo que ele foi enviado? Ele tirou de algum lugar, né? As pessoas querem em certos pontos querer espiritualizar o assunto, querer espiritualizar a mensagem. Olha, chegou uma revelação do alto para Jesus,
E ele pegou e falou isso, né? Eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. É espiritual, eu sou Israel de Deus, então eu estava perdido no mundo, Jesus vai me resgatar e eu sou a ovelha perdida. Serve? Opa, serve. Se não existisse profecias, né? Se não existisse textos que falassem a respeito disso nos profetas, beleza, está espiritualizado, quem sou eu para contrariar? O problema é que eu sei de onde é que Jesus está tirando isso, né? O contexto todo, né? O que ele está falando, por que ele está dizendo isso? O que a mulher cananeia tem a ver com o filho? Ela é filho de Jacó, ela é filha, por quê? Porque Jacó se transformou em 12 tribos, depois da divisão do reino, Efraim, né, que é uma tribo, na época era uma tribo, se tornou mais tarde um reino. Quando ele se torna um reino de 10 tribos, ou domina sobre 10 tribos, Deus espalha essas tribos por todas as nações, para justamente misturar as tribos no meio das nações, né? Então, quando alguém vem de uma outra nação procurar Jesus, é um filho de Israel voltando, entende? Os discípulos, os judeus que moravam lá naquela época, não tinham essa mentalidade, não entendiam isso, entende? Inclusive era uma religiosidade pesada, né? Igual tem hoje, né? Dentro de algumas denominações, né? Não é qualquer um que pode entrar dentro lá em cima do púlpito para pregar, para ensinar, para falar alguma coisa a respeito da palavra. Não é qualquer um que eles permitem, entende? Eu quero fazer parte aí da comissão, né? Do pessoal aí que fica lá atrás sentado, né? Eu quero ser um presbítero, eu quero ser um diácono, eu quero ser alguma coisa. Então não é qualquer um. Eu não quero dizer que é para colocar qualquer um lá para fazer a obra, não é isso. É no sentido de fazer a obra de Deus, né? Entendendo a limitação das pessoas e não fazendo acepção, né? No caso, religiosidade. Se não mostrar um documento que é casado, se não mostrar, né, que você se formou em alguma teologia, alguma coisa assim, você não pode fazer parte da comitiva, entende? É nesse sentido. Então, para os discípulos naquela época que eles estavam com Jesus, eles não queriam, né, que um gentio ficasse fazendo parte daquele evento no momento, entende? Da comitiva, vamos dizer assim. Mas Jesus respondeu, né? Não fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel? 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. 26. Então ele respondendo disse: Não é bom eu tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Então por que Jesus está falando isso? Não é bom, né? Ele fez uma pergunta para ela, né? Não é bom tirar o pão dos filhos. Quem que são os filhos? Os israelitas, da carne ou de sangue, né? Vamos dizer assim, da linhagem mesmo. Não é bom eu tirar o alimento, o ensinamento, aquilo que é dos filhos e dar para os cachorrinhos, como quem diz, né? Quem é gentio, quem não é israelita ou judeu, no contexto assim, é cachorro, é animal, né? Como se ele estivesse xingando, né? Mas olha a resposta dela. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, né? Ou seja, Israel, né, num contexto, não só naquela época como hoje, né? Sempre tá por cima, né? Falando aqui financeiramente falando, né? São os empresários da nata hoje, né? Era naquela época e hoje é também, né? Os donos do dinheiro, né? E eles, né, são filhos, né, entre aspas, entendendo. Jesus vem para eles, né? Então qualquer pessoa que é gentia, qualquer pessoa que não faz parte da linhagem israelita, é como se fosse um cachorro, come só as migalhas que caem da mesa, né? Mas essas migalhas que caem da mesa alimenta, né? No caso dessa mulher, estava alimentando ela, né? Aqueles respingos, né? Talvez aquela sobra, aquele restinho, alimentava ela recebeu isso como palavra, né? E aí Jesus vai responder para ela, né? Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou curada, né? Então ela recebeu a bênção, ela recebeu a cura através dessa confissão de fé, né?
Então eu achei muito interessante. Então qual é a relação da mulher cananeia com as duas casas? A mulher cananeia faz parte de Efraim, ela faz parte do reino do norte que está sendo pisoteado, esmagado, vamos dizer assim, no meio das nações, né? Passando fome, comendo só migalha, né? Entende? Lembra lá do filho pródigo? Talvez na próxima semana, se Deus permitir, a gente vai falar um pouco do filho pródigo. Filho pródigo é aquele que está longe, vai ter fome na terra, né? Vai ficar longe, e vai ter o outro filho que fica junto na casa do pai. Onde é a casa do pai? Israel, né? Entendendo a profecia. Hoje não é, mas um dia vai ser a casa do pai, lá em Jerusalém, né? Morada dele. Então os judeus estão lá com o pai, entende? Na casa do pai, entre aspas, entendendo, claro. E o filho pródigo, aquele que está longe, é as 10 tribos que foi para longe. E o pai vai enviar fome na terra, para que o filho que está longe volte, né? Mas a gente vai chegar lá. Vamos para Marcos, né? Capítulo 7, que vai falar desse momento com alguns detalhes que não tem aqui. Marcos, capítulo 7, a partir do 24, diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Lá em Mateus, né, você percebe que lá em Mateus ele não quis, aliás, ele não falou que estava escondido, né? Lá ele disse, com os discípulos, né, foi para a terra de Sidom, Tiro e Sidom, né, foi para lá, mas não disse que ele se ocultou. Então aqui ele está falando, partiu para a terra de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa. Então ele entrou na casa da mulher cananeia. Percebe? Qual casa que ele estava então? Né? E não pôde ficar oculto, né? 25. Porque uma mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. 26. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse o demônio da sua filha. 27. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha só que interessante. Deixa os filhos de Israel, 12 tribos, comer primeiro. Depois que eles comerem, né? Porque não é bom aquele pão que foi preparado para os filhos, dá para o estrangeiro, que seriam os cachorrinhos, né? 28. Ela, porém, lhes respondeu: sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças, né? Achei interessante, é um pouquinho diferente. 29. Então lhe disse: por causa desta sua palavra, pode ir, porque o demônio já saiu da sua filha. Então, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio já tinha ido embora, né? Então, tem uma mensagem assim escatológica para essa mulher cananeia, né? Tem uma mensagem mais profunda. Em outro dia a gente pode até aprofundar um pouco mais, né? Que dá para fazer uma aplicação maior, né? Tem muita coisa que Jesus está falando aqui, né? Dá para ir para vários lugares. Mas eu quero me ater apenas no sentido de entender as duas casas aqui nesse contexto. Duas casas, né? Judeus e gentios num corpo, formando um corpo, ouvindo essa mensagem, entendendo que não tem distinção, né, como Paulo fala, entre judeu e grego, né, judeu e gentio, nem escravo, nem livre, nem branco, nem preto, né, entendendo a palavra aqui. Então é importante a gente entender que Jesus sempre está olhando desta forma. Jesus sempre está olhando para os dois reinos. Ele não está olhando apenas para os gentios, ele está olhando para os dois lados. Então ele está entregando a mensagem, né? Será que é bom dar comida só para o filho primeiro, para depois dar para o cachorrinho? Não é bom tirar o pão do filho e dar para o cachorrinho. O detalhe é que o pão, ele é o pão da vida, né? E o pão da vida foi entregue para os filhos que são Israel, mas eles não quiseram, rejeitaram. Rejeitando, os gentios se aproveitaram, né? Mas tem judeu que aceitou, né? É bom a gente entender isso, né? Até acaba criando uma confusão na mente da pessoa, né? Tem judeu que rejeitou, mas tem judeu que aceitou. O próprio Paulo é judeu, entende? Ele faz parte do corpo de Cristo. Mas tem judeu que nega. Tem israelita que nega, sim, mas tem israelita que também aceitou, tá? Então essa é importante entender, tá? Que judeu vem de uma tribo e Israel engloba 12 tribos, né?
Então, quando fala ali no texto israelitas, pode estar se referindo a 12 tribos, mas também pode estar se referindo a 10 tribos. Tem que olhar o contexto para ver para que época que ele está falando, né? Para entender se é para 10 ou se é para 12. Quando ele fala judeus é porque é uma tribo só. Entende? Só que, então, quando a pessoa não entende, ela olha lá judeu ou israelita e ela vai associar com um só, não é. É diferente, tá? É bem diferente. Mas para isso precisa entender a profecia, né? Muito bem, agora a gente vai... Antes da gente ir para Ezequiel 34, para a gente ver lá de onde Jesus tirou a questão das ovelhas, eu quero ler 2 versículos em Hebreus, né? A gente já falou semana passada, mas eu quero destacar mais algumas coisinhas aqui. Livro dos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 11. Ou a partir do 10, né? Melhor, a partir do 10. Diz assim, livro de Hebreus, né? Capítulo 11, a partir do 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ou seja, aqui tá, no contexto geral, está falando da galeria dos heróis da fé. Nesse momento ele está falando exatamente de Abraão, né? Isaac e Jacó, que são herdeiros da mesma promessa, né? E vai falar ali um pouquinho antes que eles peregrinaram, andaram nessa mesma terra da promessa, mas não a receberam, não a possuíram ainda, estão guardando, né? Uma cidade que tem fundamentos, né? No caso seria Nova Jerusalém, eles estão aguardando. 11. Pela fé também a própria Sária recebeu por ser mãe, né? Não obstante já de idade avançada, pois teve fiel aquele que havia prometido. 12. Por isso também de um só, já aliás amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia da praia do mar. Né? Falou aqui do cumprimento, e na realidade, qual que é o X da questão aqui? Então, se o escritor do Hebreus está mencionando Abraão, está mencionando Isaac e Jacó, qual a ligação que eu preciso fazer? Qual o entendimento que eu tenho que trazer para mim? Abraão, Isaac e Jacó faz parte da linhagem espiritual, né? Mas todos eles têm filhos, né? Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Isaac é contado como linhagem espiritual, Ismael, linhagem carnal. Mas Ismael, linhagem carnal, tem profecias para ele, né? É bom ressaltar, é bom entender. Deus não deixa de lado. Não faz parte para governo, mas faz parte para restante, entende? Isaac também vai ter 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó herda linhagem espiritual, Esaú linhagem carnal. Descendência de Esaú tem promessas para ser regido, né? Para ser servo de Jacó. Entende? Os 2 filhos. Jacó vai ter 12 filhos, né? Esses 12 filhos de Jacó, apenas Efraim, né? Que vai ser contado como filho. José também, mas José outorga a sua bênção ou entrega para Efraim, né? Ela vai recair sobre Efraim. Efraim herda a linhagem espiritual, entra como linhagem espiritual, né? Mas os outros filhos de Jacó não entram como primogênito, não são contados. Mas existe promessa para todas as tribos, entende? Então a gente precisa ter tudo isso em mente, né? Então aqui o escritor está detalhando, está resumindo, né, tudo, né? E vou pegar desde o 8, só para a gente fechar aqui essa pequena meditação em Hebreus, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Então Abraão tem uma herança, né? E a herança só é dada quando alguém morre, né? No caso seria o pai de Abraão, né? Porque não tem como Abraão morrer para ele mesmo receber a herança, né? Não faz sentido, a não ser morrer e ressuscitar depois. Aí faz sentido, que nem no caso é que ele está falando aqui, né? Que eles estão aguardando a cidade que tem fundamentos. Então eles vão ressuscitar e vão possuir essa cidade, beleza? Mas acontece que tem a descendência desses homens, né? Então, dentro da descendência desses homens, alguns vão herdar linhagem espiritual, alguns vão ficar na linhagem carnal, né? Entende? Dos 2 lados tem promessas, né?
uma promessa superior e uma promessa inferior, mas existe. Verso 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como que em terra alheia, e habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, habitar, andar na terra da promessa não quer dizer que já se cumpriu, como muitos entendem. Já vi teólogos, pastores, homens, entre aspas, né, que vão dizer, né, que os profetas, Abraão, já herdaram a promessa, já habitaram na terra. Não habitaram, né? Se você ler o último verso, vai ver que todos eles morreram na fé, sem a concretização da promessa. Todos eles. Ou seja, apontando que eles estão esperando algo superior, algo maior. Então é importante frisar esse ponto aqui. Agora a gente vai lá para Ezequiel, para mim fechar aqui a meditação. Ezequiel 34, do 11 ao 17. Vamos lá. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então, antes dessa leitura do versículo 11, o que Deus está mostrando? Ele está acusando, tem uma acusação na boca de Deus. Porque os pastores da época literal de Ezequiel estavam, né, não estavam cuidando das ovelhas, não estavam buscando a desgarrada, não estavam curando, não estavam alimentando, não estava sendo um pastor de ovelha, né? E Deus está falando de monte, de pasto, de ovelha, mas para trazer um sentido espiritual para nós, né? E aí depois que ele termina as acusações contra os pastores, que ele vai trazer juízo, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro contra os pastores, aí ele vai dizer, 11, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então ele está dizendo que ele tem ovelhas e que ele vai procurar e vai buscar. Verso 12, como um pastor que busca o seu rebanho, no dia que as encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão, né? Nuvens e escuridão, ele está fazendo a gente olhar para o Apocalipse, né? Porque é lá que vai ter essas coisas. E é nesse dia que elas vão voltar, né? Tanto as espirituais quanto as carnais, né? As espirituais já voltaram hoje? Sim, mas eu falo no sentido de ressuscitar e voltar lá, para Canaã, e ir para lá. Então, tanto a carnal quanto a espiritual vai voltar nessa época. Dia de trevas e escuridão. Mas observe só que interessante, né? Ele está falando que as ovelhas foram espalhadas por todos os lugares, e eu mesmo vou buscar, como o pastor busca o seu rebanho, né? Lembra lá que Jesus falou: mas eu não fui enviado para as ovelhas perdidas, as ovelhas que estão espalhadas, as ovelhas que estão dispersas? Está conseguindo entender? Versículo 13: tirá-las-eis dos povos. Olha só, já ampliou, né? Ele está falando de mato, de pasto, mas agora falou: vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países. Olha aí. E as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto a correntes e todos os lugares habitados da terra. Então ele já ampliou, né? Ele mostrou que as ovelhas estão por toda parte. E as ovelhas que ele está falando que está por todas as partes são gentios, não tem jeito da gente falar que é Israel, né? Porque o Israel 10 tribos se misturou no meio das nações, misturou sangue. Um israelita casa com uma japonesa, a japonesa se casa com o israelita, um israelita casa com um americano ou com um russo, enfim, mistura, entende? E é o propósito de Deus, misturar mesmo, para depois ir buscar dos lugares onde foram espalhados, né? 14. Apacentá-las aí nos bons pastos e nos altos montes de Israel, e será sua pastagem, deitar-se-ão ali em boas pastagens, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, ou descansar, diz o Senhor Deus. 16. A perdida eu vou buscar, a desgarrada vou trazer, a quebrada vou ligar, e a enferma vou fortalecer. Mas a gorda e a forte eu vou destruir. Né? No caso, a ovelha gorda e a ovelha forte é aquelas ovelhas que são lobos disfarçados de ovelhas, que come a carne das ovelhas, né? Das pobres ovelhas que é o povo de Deus, né? Os pastores que estão se alimentando, né? O negão de Jesus está engordando, né? Porque ele está comendo muita lã da ovelha, né? Ele está só na... dá para entender, né? 17.
Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Aqui ele já está falando lá da parábola do joio e do trigo, né? Ou da parábola lá de Mateus 25, né? Que ele vai separar as ovelhas dos bodes, né? No dia do juízo, né? Lá do tribunal de Cristo, desculpa. O que é ovelha vai ficar de um lado, o que é bode do outro. O que é carneiro de um lado, o que é ovelha do outro. Então você percebe que as mensagens, ou aquilo que Jesus fala, ou os apóstolos, né, os profetas já falaram primeiro, né? E mais uma aplicação aqui antes da gente ler mais um versículo, daí eu finalizo a live, tá? Mais uma aplicação aqui pra gente entender. Ezequiel, ou o profeta Ezequiel, tem 48 capítulos. Todos os capítulos começam, né? Filho do homem, faça isso. Filho do homem, assim diz o Senhor, entrega essa mensagem para X, para o povo, para aquele outro. Quando o capítulo não começa falando do Filho do homem, começa: o Senhor Deus me deu uma visão, e lá naquela visão eu vi isso, vi aquilo outro. Mas quando termina a visão, para Deus explicar a mensagem, ele fala: Filho do homem, essa visão significa o seguinte, entrega essa mensagem para o povo. Ou seja, todos os capítulos está chamando o profeta de filho do homem. Qual é a intenção de Deus nisso? É mostrar que quem vai cumprir a profecia na íntegra, né, o cumpridor dessas profecias é o próprio Jesus. Por isso que nos evangelhos ele vai repetir muito, né? Quando o Filho do homem vier, né, na glória dos anjos, na glória do Pai com seus anjos, será que eu vou encontrar fé na terra? Né? Hoje eu vou caminhar, amanhã eu vou andar mais um pouco, fazer a obra. Ao terceiro dia o Filho do homem vai ser entregue para os pecadores. Então Jesus se coloca como Filho do homem. Quando Jesus fala isso, ele está falando para a gente: olha lá para o profeta Ezequiel. É lá que está a mensagem. Então, quando a gente olha para o profeta Ezequiel e vê a palavra Filho do homem, é Cristo, aplica-se para Cristo diretamente. E o Filho do homem está entregando uma mensagem para um povo. Ezequiel, na época literal, beleza, está entregando para os judeus, no cativeiro. Mas Cristo é o Filho do homem. E as mensagens que o Filho do homem vai entregar é para as ovelhas. Não tem como se desconectar. Entende? É direcionada para Israel. Porque ele falou aqui, a gente leu aqui, as minhas ovelhas. Tem umas que estão comigo, mas tem umas que estão perdidas. Eu vou buscar. Eu mesmo vou atrás delas. E lá nos evangelhos ele fala: eu fui enviado. Quando que ele foi enviado? Quando Deus profetizou: Filho do homem, faça isso. Filho do homem, entrega a mensagem para a casa de Israel. Filho do homem, apacenta as minhas ovelhas. Então essa é a aplicação, entende? Então quando Jesus fala: eu fui enviado para as ovelhas perdidas, né? Falando no caso da mulher cananeia, ele está olhando aqui para o profeta Ezequiel, né? Quase que nesse capítulo. É que outros capítulos vai repetir essas informações, né? Outros capítulos vão repetir. Mas eu quis usar esse capítulo porque ele faz muita comparação, né? E eu vou ler o verso 31 e vou finalizar, tá, queridos? O último verso. Ele diz assim, ó. Vou ler 2 versos para terminar. 30 e 31. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, né? E que elas são o meu povo, a casa de Israel. Espalhou, mandou embora, não é mais meu povo, lembra lá da semana passada? Mas Deus está dizendo: eu estou com eles. Eu sou o Deus deles, mas em que época? Quando o Filho do homem estiver em atividade. O meu povo, quem que é esse povo? A casa de Israel, diz o Senhor Deus. Filho do homem é Cristo. Casa de Israel, quem que é? É os israelitas, não tem jeito de você falar que não. Mas entendendo a profecia, né? Que nós somos gentios, fomos misturados com Efraim, né? Com as 10 tribos. E agora a casa de Israel é povo de Deus, diz o Senhor, né? Verso 31. Vocês, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, né? Ou seja, o cara pode até tentar olhar aqui para o capítulo 34, que muitos fazem isso, eu sei que fazem, eu já vi. Não, o profeta Ezequiel está falando de pastor, de ovelha, está dando uma ideia para a aplicação de hoje, mas ele está falando de ovelha no meio do pasto, não está falando de pessoas, né?
tentando descontextualizar ou tentando desviar a mensagem, né? Ou entregar, ou então a fundamentar uma doutrina, né? Para dar uma ideia daquilo que ele quer ensinar, do que ele quer apresentar, ele vai desviar o assunto. Falar que não está falando de pessoas, está falando de ovelha literal, mas aqui está falando: vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui finaliza, né? Entende? Percebe que todos os textos, né, não tem jeito, por mais que você tente desfocar, forçar o texto para falar assim, não, estou falando só para o gentio. Mas quando você vai entrar fundo, a origem da profecia ou daquilo que Deus quer passar começou em Israel, né? Não tem jeito. Então por isso que é importante, queridos, a gente entender sobre as duas casas. Sempre está estudando, né? Sempre está estudando. É um assunto assim que não tem como a gente ensinar tudo de uma vez, porque é muito grande, é muito amplo, né? É como se um novo evangelho estivesse descortinado diante de nós, né? Então tem muitas coisas ainda para serem prescrutadas, né? Muitas coisas a gente ainda vai examinar e Deus vai nos revelar, né? Mas muitas ele já abriu o olho, já mostrou que né? Então esse é o caminho. A gente tem que estudar a palavra de Deus, olhando o contexto, olhando para quem que ele está falando, para quem que está direcionado, para a gente não entrar por caminhos tortuosos de ensinos, né? Ensinos que vão... caminhos que não vão acabar bem, não vão acabar bem. Ou você vai cair numa frustração, ou até mesmo pode perder ali a salvação, né? Dependendo do nível daquilo que a pessoa está ensinando, você pode perder sim a salvação, né? Por estar ensinando o homem, né? Por estar confiando no homem, né? E não estar estudando. Então a obrigação nossa é sempre estar examinando as escrituras, lendo a Bíblia, né? Não sou contra você, né, ir num templo, ir numa igreja, sabe? Obedecer ao seu pastor, é correto obedecer, né? Desde que a mensagem, aquela ordem, aquele mandato, né, não vai fazer você tropeçar, né? Se for uma coisa que você sabe que não é, você não pode obedecer, né? Porque você sabe da realidade, mas você vai fazer para agradar ele? Não adianta, né? Deus sabe de todas as coisas. Então tem assuntos, né? E no caso esse assunto das duas casas, né? Muitas pessoas não sabem, nem os membros e nem os pastores, né? E os que sabem já tentaram, né? Já tentaram até refutar, né? Há um tempo atrás aí tinha alguns pastores tentando refutar essa doutrina, falando que é seita, que não é isso, que é aquilo outro. Mas eles começam e depois não conseguem dar continuidade no combate, porque eles veem que, né, a palavra bate de frente. Então, se tentar refutar, tentar dizer que este assunto não vem de Deus, que não é bíblico, né, a pessoa está lutando contra o próprio Deus. E ela não vai conseguir, né? Ela vai relutar e não vai conseguir. Então é importante a gente estar estudando esse assunto, né, sobre as duas casas, entender a restauração, né? Entender lá o que Paulo está falando em Efésios 2, né? Por que tem dois povos sendo unidos na cruz, né? Nós somos os gentios. E o outro povo, quem que é? Qual é a explicação que a gente vai encontrar se não for os judeus, né? Entende? Amém, meus queridos? Agora sim, vou finalizar aqui, tá bom? Vou finalizar a meditação aqui sobre as duas casas. Vou fazer uma oração finalizando, tá? Eu já orei no início, não orei na gravação, mas eu orei antes de começar. Mas vou fazer uma oração aqui para finalizar. Reforçando aqui, o irmão Luciano não pôde estar conosco, o irmão Magno não pôde estar conosco, mas eu estou aqui representando tanto um quanto o outro. O irmão Magno do canal Examinar Oficial e o irmão Luciano Rosa do canal Tempo de Semear, né? Eu sei que provavelmente eles vão colocar esse vídeo lá no canal deles, né? É uma sequência que a gente está fazendo e é bom a gente ter esse estudo, né? Tanto no nosso canal quanto para que mais pessoas tenham acesso a essa verdade, né? Amém, meus queridos? Então vamos orar. Senhor, nesta noite nós queremos te agradecer pelo ensino, pela tua palavra. Queremos te agradecer pelo dom da vida, queremos te agradecer pelas suas misericórdias, pois ela é a razão de não sermos consumidos. O nosso muito obrigado por fazermos parte deste reino, desta restauração.
Queremos sempre estar aprendendo do Senhor, nos ajuda, nos ensina, nos mostra o caminho, nos livra dos homens maus, nos livra dos homens que não estão com sinceridade no coração, estão com segundas intenções, não querem ensinar, não estão preocupados com as ovelhas, apenas estão preocupados com inscritos, monetização ou com verbas. Não estão preocupados em te servir, não estão preocupados se estão sendo sinceros com o Senhor ou não, não estão preocupados com a sua palavra. Mas nós queremos fazer parte da sua palavra na íntegra, 100% da sua palavra. Por isso, eu te peço humildemente que o Senhor continue nos ensinando, continue provando os nossos corações, sonda os nossos corações e vê se há algum mau caminho. Jogue luz na nossa mente. Que todo pecado, que todo embaraço, toda armadilha, todo laço venha cair por terra. E que seu nome seja anunciado, que seu nome seja engrandecido e que tua palavra seja deliberadamente anunciada nos 4 cantos da terra. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós cremos nesta palavra, nós acreditamos, por isso falamos. Amém e amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Uma boa noite. O vídeo vai ficar gravado. Eu vou, posteriormente, depois eu vou colocar lá no canal. Se você sentir no coração, você pode compartilhar. Você pode estar ouvindo novamente e estudando tudo aquilo que eu falei, né? De maneira que você pode se aprofundar. E Deus é poderoso daquilo que eu falei te dar acréscimos, né? Você pode encontrar mais informações ainda daquelas que eu apontei aqui, né? Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Uma ótima noite, em nome de Jesus.